Cunha, boa tarde. Seja bem-vindo à disciplina de Teoria Econômica e Economia A na modalidade EAD. E a gente está tendo essa conversa para explicar para que os nossos estudantes da disciplina saibam um pouco mais sobre macroeconomia. Então a gente preparou 3 perguntas para lhe fazer. A primeira é: qual a importância do estudo da macroeconomia para os estudantes da URGS? Isso é, de que maneira o estudo da macroeconomia contribui para uma percepção mais apurada da realidade por parte dos nossos estudantes? Bom, Fábio, queria primeiro agradecer a possibilidade de estar conversando contigo e com os alunos da disciplina. Eu penso que a macroeconomia, até pela sua origem, ela aproxima mais o tema, as discussões econômicas da realidade social e da realidade das pessoas, porque ela lida com questões como o desemprego, ela lida com questões como as mudanças de preço, a inflação, ela discute a interface com decisões que se dão na esfera política, então a política macroeconômica, a política econômica é em essência uma política, ou tem uma dimensão importante da política macroeconômica. Isso nós fomos localizar no tempo, quando a disciplina surge, não que os temas tenham surgido naquele momento, mas a busca de respostas organizadas para alguns dilemas, nós vamos localizar isso no momento de uma crise muito profunda, que foi a crise de 1929, que produziu taxas de desemprego de mais de 25% nos Estados Unidos, nas principais economias europeias. Então, o que hoje nós chamamos de macroeconomia é um conjunto de conhecimentos teóricos, mas aplicados de política econômica e também de conhecimento sobre a mensuração do nível de atividades, que é algo essencial para o estudo macroeconômico. Qual é o tamanho das economias? Qual é o tamanho da taxa de desemprego? Então, esse tipo de discussão passa a ser importante porque se muda a percepção sobre o papel do Estado. Diante de uma crise, o Estado tem que não fazer nada, que era a recomendação que os economistas tinham até então, a própria economia vai se curar, ou o Estado deve atuar para evitar a tragédia do desemprego. O que é o desemprego? Eu tenho lá as fábricas, as máquinas. A capacidade de produzir da economia está dada. Não houve nenhuma tragédia, não houve nenhum terremoto, nenhuma explosão, nenhuma guerra. Eu tenho capacidade de produzir, mas não estou produzindo. Por que esse desemprego está tão alto por tanto tempo? É essa pergunta que mobiliza aquela geração de economistas que criam a economia. E eu acho que são questões importantes até hoje. Então, os temas clássicos da economia, o crescimento, a distribuição, os preços, isso nasce com a economia, nasce lá atrás. Agora, organizar isso e pensar o papel da política econômica e o fato de que o Estado tem o dever de evitar crises prolongadas e num contexto de uma sociedade urbana, que a pessoa perdeu o emprego nos anos 20 em Nova York, ele não vai voltar para o campo, plantar e comer. Ou ele trabalha e tem uma renda e sobrevive e sustenta a sua família, ou ele não sobrevive e não sustenta a sua família. Que é diferente de em outros momentos históricos, que se eu tenho uma contração econômica, o sujeito vai lá para o interior onde está a sua família e pelo menos não morre de fome. No mundo urbano não é assim que funciona. Então o Estado tem que intervir para estabilizar. E a política econômica, macroeconômica, ajuda a isso. E eu penso que até hoje isso é importante, isso pertence ao nosso dia a dia. Uhum. E que conselhos, sugestões você daria para um estudante que está vendo macroeconomia pela primeira vez? Prestar atenção que tem pelo menos 3 dimensões. Uma dimensão é olhar as teorias macroeconômicas. Não estou dizendo que seja a mais importante. E não há uma única teoria. Por exemplo, se eu perguntar o que determina o nível de investimentos de uma economia, eu vou encontrar várias respostas. O que determina o preço do dólar? Também não há uma única resposta para isso. Outra questão é estar atento a olhar para as magnitudes, entender o que esses números significam. Mas o que é a taxa de desemprego média exatamente? O que exatamente significa o crescimento do PIB? Então, esse tipo de informação é útil até para a nossa cultura geral. E a terceira dimensão é olhar a política macroeconômica, a política econômica, em especial a política macroeconômica. Como é que o Banco Central atuando e mexendo na taxa de juros, como é que isso afeta a economia e afeta a vida das pessoas em particular. Eu acho que, acima de tudo, a partir disso, compreender que certos sensos comuns não são exatamente tão comuns assim, tão simples. Vou dar um exemplo clássico da macroeconomia. Todo mundo imagina que poupar é algo positivo. No plano individual, a poupança,
A abstenção do gasto pode nos ajudar a realizar planos para o futuro. Isso é bom. Agora, se eu jogo isso para o conjunto da economia, que é onde a macroeconomia trabalha, o funcionamento do conjunto da economia, se todo mundo quer poupar ou aumenta a sua poupança, eu crio um problema. Quem é que vai gastar? Não é isso? Se todo mundo decide, esse ano eu não vou trocar de carro. Bom, quem é que vai comprar carro? E se ninguém vai comprar carro, quem produz carro, as pessoas que trabalham na produção de automóveis vão perder os seus empregos. Então há um paradoxo, o Keynes vai chamar isso de paradoxo da parcimônia. Aquilo que pode ser racional no plano individual, para o conjunto da economia pode ser trágico. E você acha que ao estudar macroeconomia, ter noções de macroeconomia, o estudante está mais capacitado para entender a atual crise econômica e política do Brasil? É uma das ferramentas. Como tu bem colocaste, a nossa crise ela é econômica e ela é política. Eu me atreveria, se tivesse tempo para elaborar, que é uma crise civilizacional, mais do que qualquer outra coisa. Mas é uma crise de crescimento econômico, uma crise de distribuição. Quem é que vai pagar o ônus dos ajustes que tem que ser feitos? Isso passa pela política fiscal, pela política tributária, que faz parte da política macroeconômica. Quem paga impostos, quanto de impostos eu devo pagar, eu tenho que ter ou não tenho que ter salário mínimo, reajustar o salário mínimo, qual é o impacto que isso vai ter sobre contas públicas, o Estado deve ou não deve atuar mais, se endividar mais em um determinado momento e tentar reduzir essa dívida num outro momento, são temas que a macroeconomia trabalha e temas absolutamente convergentes com as preocupações contemporâneas do Brasil que está atravessando essa crise. Tá joia? Agradeço ao professor André Cunha pela entrevista e até a próxima. Obrigado.